Bom dia a todos. Bom dia. E realmente está um maravilhoso dia lá fora. Eu já estive aqui, para quem está vendo a primeira vez, quem me viu falar, eu estive aqui o ano passado em abril e setembro. Eu sempre falo alguma coisinha um pouquinho diferente, não fico só referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, tudo, mas falo temas ligados à espiritualidade, à religião. E eu sempre gosto de falar, que falei em abril do ano passado, é o seguinte, que nós temos que agradecer a cada dia, né, que acordamos. Então, se vocês acordaram e estão aqui hoje, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente que Deus está dando para nós, porque vocês têm um propósito, vocês têm uma missão para cumprir hoje. Eu fiz uma pesquisa ontem mesmo, o mundo inteiro, o planeta Terra, tem 8 bilhões e mais de 200 milhões de pessoas. Vocês sabem quantas pessoas morrem por dia? 150 mil por dia pessoas morrem. Então 150 mil pessoas de ontem para hoje não levantaram da cama, morreram em todas as formas, seja guerra, assassinadas, doenças. E muitas delas deitaram para dormir e morreram dormindo. Não tiveram a chance de acordar. Então pense nisso, vocês estão aqui hoje, acordaram, vieram para cá com todas as dificuldades que vocês têm para passar, que todo mundo está passando, mas só isso de estar aqui, eu acho que já é um motivo para colocarmos um sorriso no rosto, né? E darmos graças e agradecemos ao Deus por mais um dia. E hoje eu venho aqui falar para vocês de um tema aqui da saúde plena. Daí também, quem está vindo aqui pela primeira vez, fala, mas uma casa espírita vai falar sobre saúde? Sim, porque não dá para termos saúde. Então, como eu fiz essa pergunta, é possível ter a saúde plena? Sim, é possível, mas desde que estejamos equilibrados na saúde física, na mental e na espiritual. Não é possível a gente cuidar de uma só e ter outra e querer ter saúde. Aí estão todas interligadas. Nós temos que cuidar das três partes. Então vocês sabem que tem muitas pessoas, principalmente jovens, que estão lidando mais com o corpo. Acham importante a forma física, querem sempre parecer bonito, e fazem, quem não consegue emagrecer faz cirurgia plástica, e põe botox no rosto, e esquecem das outras. Daí será que elas estão sadias? Será que estão cuidando da saúde mental? A saúde aqui espiritual que eu falo, não quer dizer que vocês têm que estar aqui todos os dias, algum ligamento, alguma coisa que façam em casa. Por exemplo, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler a Bíblia, alguma coisa, um tempinho seu, 15 minutos, 30 minutos, para se religar com o seu eu superior. Isso já está ligando à saúde mental. Tá? Não necessariamente precisa ir à igreja aí todos os dias. E também tem, a gente sabe disso, né? Que tem pessoas que vão à igreja, vão aos cultos todos os dias e se esquecem de cuidar do corpo físico, se esquecem de fazer check-ups nos médicos, se esquecem da alimentação, de tudo e também da saúde mental. E como a minha parte eu falo aqui bastante sobre a saúde mental, e é isso que eu venho aqui falar com vocês hoje, porque vocês sabem de cuidar do corpo físico, estão vindo aqui cuidar da parte espiritual, mas da saúde mental tem muita gente aqui que não sabe o quão importante é o cuidado da saúde mental, que a saúde mental interfere, o quanto é importante a gente saber como que o nosso cérebro age e o quanto que ele reage, tanto para produzir e piorar uma doença, quanto também para ajudar a curá-la. E por que a gente passa por tanto sofrimento nessa vida? Nossa vida é difícil financeiramente, tem muitos que estão sofrendo financeiramente, sofrendo com doenças. A maioria de vocês estão aqui porque vieram procurar a cura, estão sofrendo de alguma doença. E por que nós sofremos tantos assim? Então, eu aprendi isso daqui, eu vou passar para vocês aqui a fase do planeta Terra, lá no CONESFRAN, no Congresso Espírita de Franca, que eu, a Cibele CONESPFRAN, no Congresso Espírita de Franca, nós tivemos lá em novembro do ano passado, nos dias 23 e 24. Eu nunca tinha ido no Congresso Espírita, e para mim foi uma surpresa assim, muito boa. A gente viu aqueles palestrantes que a gente
ver em livro, tivemos contato, pedimos autógrafo, tiramos foto, vimos palestras maravilhosas. A gente sempre aprende no que... Qualquer coisinha, né? Eu falo que eu sou um eterno aprendiz, nós estamos sempre aprendendo em qualquer coisa que a gente lê, qualquer coisa que a gente estuda. Nunca podemos achar que sabemos tudo. Temos sempre coisa a aprender e aprendendo com qualquer pessoa, seja com mais jovem, criança e adulto. E aqui, só um adendo aqui, nesse centro espírita aqui, eu fiquei impressionado, né? Nós conversamos com o Haroldo Dutra, tiramos foto, peguei um autógrafo dele, mas fiquei impressionado com a Mayra Rocha, não é isso? A Mayra Rocha. Nossa, essa mulher é incrível. Precisa ver a espiritualidade dela. Ela tinha palestra no domingo e no sábado, assim que ela chegou no ginásio, que tinha mais de 1.200, 1.600 pessoas, praticamente parou. Todo mundo já começou a fazer fila, querer abraçá-la, pegar nela. Porque só dela tocar na pessoa, ela já recebe o que a pessoa está precisando. Ou um parente que morreu, passando uma mensagem para ela. É incrível a espiritualidade dela. Nunca tinha visto isso ao vivo. Já tinha visto em filmes, né, em alguns programas aí, onde apareceu o Chico Xavier, algumas coisas assim, né, mas ao vivo eu nunca tinha visto. E no dia seguinte que ela deu a palestra, ela dando a palestra lá num ginásio de esportes, tinha cadeiras, tinha as arquibancadas, de repente ela começava a receber, começava a falar de alguma pessoa que estava longe. A pessoa se levantava, começava a chorar. A espiritualidade dela é incrível. Praticamente um Chico Xavier de saias. Ela nasceu e foi criada na igreja evangélica. A mãe dela ainda é da igreja evangélica, se não me engano, é da Congregação Cristã no Brasil, mas ela começou já a desenvolver essa mediunidade ali, na igreja evangélica. Então, olha só, a mediunidade é para todas as pessoas, importa a religião. E claro, na igreja evangélica, o pastor falava que ela estava recebendo o Espírito, falava que ela estava recebendo mensagem de Jesus Cristo e tudo, para passar ali para as pessoas, né? Daí ela foi desenvolver isso, ela começou a estudar o Espiritismo, e hoje ela tem um centro espírita em Brasília, que ela desenvolve esses trabalhos aí de cura. Mas procurem no Instagram a Mayra Rocha e sigam ela, que essa mulher é incrível. Como? Eu acho que a Casa Espírita Santo Inácio, o Instagram dela. Então eu aprendi com eles lá, no planeta Terra, aqui, as fases do planeta Terra, por que a gente sofre tanto. Porque o nosso planeta era o planeta primitivo, e agora nós estamos aqui, né, no Provas e Expiações. E se nós estamos no Provas e Expiações, é porque nós temos que passar por isso. Aqui nós temos, por isso que tem mortes, brigas, doenças. Nós temos que passar por isso. Eu também faço atendimento terapêutico, eu recebo de pessoas, falam, nossa, mas a minha vida nunca melhora, por que eu recebo tanta coisa ruim? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou sofrendo um castigo de Deus? Será que é castigo de Deus que nós estamos passando? Por todas as dificuldades? E com isso, me levou a pensar, eu fui procurar, vocês que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a questão 1009 do Evangelho do Livro dos Espíritos. O que é castigo? Allan Kardec perguntou para os espíritos, o que é castigo? Resposta, castigo é a consequência natural de um mau passo. Então, é a própria nossa consequência. O Camargo acabou de falar, o que plantamos, colhemos. Só que vocês têm que entender que esse castigo, né, entre aspas, que não é castigo, é as suas escolhas, que estão passando aqui hoje, vocês têm que entender o que nós estamos passando. Nem sempre o que vocês estão passando, estão colhendo aqui, que é dessa vida. Vocês podem estar pagando, entre aspas também, né, alguma coisa que é de vida passada, que não deu tempo. Vocês escolheram nascer daquela mãe, daquele pai, naquela família, para cumprir o que estão passando hoje. Então não existe castigo, tá? Mas a gente acha, né, que é um castigo de tanta dificuldade que estamos passando. E conforme, né, os espíritas, né, eles sabem mais do que isso, eles já estão falando que nós estamos acabando aqui o planeta de provas e expiações e vamos passar aqui para o planeta aqui de regeneração. Só que eu não sabia, aprendi lá no Congresso Espírita, que eu achei que o planeta, entrando agora para a regeneração, né, a gente não vê a hora, já vamos passar de fase, vamos passar para uma próxima dimensão. Eu achei que ia ser tudo uma mil maravilhas, mas eles falaram que ainda não. No planeta de regeneração também tem mortes, também tem brigas, também tem intrigas, também tem doenças.
em número menor do que estamos passando agora, mas ainda iremos sofrer um pouco. Só vai ficar melhor quando passamos na outra fase aqui, que vai demorar bastante, passarmos o planeta ditoso, e o que a gente quer, que todo mundo almeja, está aqui no mundo celeste. Só que lá vai demorar muito tempo, muitas encarnações para chegarmos aqui nessas fases. Nós, seres humanos, aprendi lá meio lá com eles, nós somos seres aqui, todos nós aqui, nós somos seres impuros, somos seres da terceira ordem. Aquele anjo guardião, o anjo da guarda de vocês, né, de todo mundo, meus, seus, eles são anjos da segunda ordem. Então eles estão um pouquinho acima de nós. E os da primeira ordem, eles vêm lá do mundo celeste, lá de dimensões bem acima, também vêm aqui nos ajudar, quando precisa também, quando são solicitados. E entre nós aqui, nosso meio, existem poucos seres humanos aí que são da segunda ordem. O que são seres humanos da segunda ordem? Exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e eu desconfio que essa Mayra Rocha ela é um ser aqui da segunda ordem. Mas infelizmente também existe entre nós seres humanos do mundo primitivo, que não evoluíram, que ainda estão aqui entre nós. O que são seres humanos do mundo primitivo? Essas pessoas matam por comida, matam por causa de um celular, de um tênis, de um relógio. São pessoas que nem pensam quanto vale uma vida humana e causam essas atrocidades. Ou que pessoas que comandam um país e causam guerras, esses são ainda do mundo primitivo. E eu venho aqui, então, como eu disse para vocês, falar hoje aqui mais sobre a saúde mental, que é um tema que eu domino, estudo há mais de 4 anos. Eu estou no 5º ano de psicologia, mas há muito tempo atrás já estudava a nossa mente, tá? E é muita coisa para falar em pouco tempo. Eu tive que condensar bastante, mas só para vocês entenderem como o nosso cérebro funciona, tá? Eu venho aqui falar para vocês um pouquinho sobre a saúde mental. E só para vocês saberem, ó, aqui, portal G1 da Globo, crise da saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão nos últimos 10 anos. Olha só, mais de 470 mil pessoas foram afastadas do trabalho no ano passado por transtornos mentais, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. O número é alarmante, mas não surpreende. A conta chega devagar, em forma de cansaço físico-mental, pensamentos acelerados e sensação constante de estar falhando. Dados do Ministério da Previdência Social agora de 2025. E por que a saúde mental é tão importante? Porque quem está sofrendo de saúde mental, ela finge estar bem. Ela não finge estar mal. Algumas, né, tem tipos de depressões que eu vou explicar mais para frente, até a gente dá para ver que a pessoa está realmente sofrendo. O primeiro ator, né, Jim Carrey, ele está vivo, sempre demos muitas risadas com ele, mas ele se expôs agora, ele estava sofrendo calado, quietinho, porque ele tinha que parecer que está bem, porque ele faz as pessoas sorrirem, darem risadas, mas ele decretou que ele está com depressão já o ano passado. E o Robin Williams? O Robin Williams morreu em 2014, também fez vários filmes, famoso, começou a ter um mal de Parkinson, entrou em depressão e se suicidou. Olha só a importância da saúde mental na vida de todos nós. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Porque vocês, tem muita gente que vão comentar saindo daqui, conversar com alguém, e tem gente que acredita, tem gente que não. Eu só acredito em artigo científico. Então, estou trazendo aqui para vocês, tem vários artigos científicos provando o que eu estou falando, da importância da saúde mental. Tá tudo comprovado hoje cientificamente. E olha só, outra coisa que eu achei muito legal, que os médicos agora, que são espíritas, estão começando a falar sobre a espiritualidade. A ciência está provando a espiritualidade. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ler para vocês aqui. A espiritualidade se manifesta no cérebro e no DNA, diz a ciência. A neurociência parece finalmente estar se rendendo ao estudo da religião e da espiritualidade. De acordo com um artigo do neuropsicólogo professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, Jordan Greifman,
Publicado na revista Nature no ano passado, cientistas interessados em estudar o cérebro tendem a evitar esse tema por medo de serem vistos como não científicos. Mas agora, como a ciência está começando a provar, eles estão falando mais. No entanto, isso está começando a mudar. Tá? Isso é muito legal, né? Porque você sabe que tem as pessoas céticas, né? Só acreditam quando é comprovado cientificamente, mas tem coisas ainda, principalmente da espiritualidade, que nós seres humanos aqui não temos a tecnologia ainda para poder provar que aquilo lá realmente acontece ou não. Mas isso está começando a mudar. E sobre isso também, eu lembrei aqui, quem já ouviu falar do médico, cirurgião e oncologista Paulo César Fructuoso? Né? Ele é um médico que já há 40 anos, ele já estuda, ele é espírita, estuda para espiritualidade. E há uns 10 anos atrás, aqui mais ou menos, que ele foi no programa Encontro da Rede Globo com a Fátima Bernardes ainda. A Fátima Bernardes já não está lá mais faz anos, né? Mas quando a Fátima Bernardes fazia o programa Encontro, e ele não teve medo de se expor, deu o rosto, né, da tapa à cara e falou: eu afirmo com 100% que eu não trabalho sozinho. Se não fosse os irmãos médicos espirituais me ajudarem na cirurgia, eu não teria salvo tantas pessoas como eu já salvei hoje em dia. Então ele fala que toda a espiritualidade, existem médicos espíritas que vão em todas as cirurgias. Se o médico se concentra e faz pelo menos uma oração do Pai Nosso ali naquela cirurgia, né? Mais espíritos vêm ali para ajudar as pessoas que estão sendo assistidas, entenderam? Ele é médico, não é médico espírita, ele não faz cirurgia espiritual, não, ele opera no hospital, com toda a equipe médica, mas ele afirma que ele trabalha junto com médicos espíritas. Então a importância da espiritualidade, vocês viram como até tudo está junto? Então não dá para separar a saúde física, da mental, nem da espiritual. Tem que estar tudo ligado. Se você não tiver em conjunto com essas três em equilíbrio, não dá para ter 100% de saúde. Então, começando a falar um pouquinho das emoções, só existem 4 emoções humanas básicas, que são a raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Mas e as outras? Todas as outras derivam dessas 4. A raiva, a ira deriva da raiva. A tristeza começa uma tristeza leve, profunda, vira a depressão, leve, média e profunda. Alegria demais também não é bom, a alegria vira euforia. Tem que ter uma alegria controlada, alegria demais também pode dar um descontrole. O medo, nossa, tem vários transtornos mentais aí que é causa derivado do medo. A ansiedade, o pânico, a síndrome do pânico. A ansiedade é o medo do que ainda vai acontecer. Você nem sabe o que vai acontecer ainda, mas a pessoa fica com medo, porque ela acha que pode dar errado aquilo. Mas ela esquece de pensar que também que pode dar certo. Então fica aquela crise de ansiedade. Então todos os transtornos mentais derivam aqui, né, de uma dessas 4 tipos de emoções. E olha só que interessante, até 2009 só existia ainda praticamente de aparelho para provar as coisas do cérebro, o eletroencefalograma. Os cientistas estudaram e viram que o cérebro transmitia mensagens, né, física e elétrica. Isso nós sabemos, né? Os neurônios produzem impulsos elétricos naquelas coisas que fazemos no dia a dia, tudo. Daí foram surgindo outros experimentos, outra tecnologia, daí veio o tomógrafo, veio a ressonância magnética, e eles continuando a estudar isso, daí eles descobriram que tinha mais coisas aí. Só um pouquinho aqui para você entender o que é um neurônio. Olha essas perninhas aqui, dendritos, tudo se liga ali, então transmitindo impulsos físicos e nervosos. Em pesquisa com pessoas, né, eles deram vários testes para a pessoa fazer. Depois, um deles foi para testar escolha e emoção. Sei lá, se você pudesse agora escolher um carro, nós vamos te pagar, você vai escolher o carro que você quer, daí tal. Daí, a cor aqui, eu vou dar branca. Eu falei, não, mas eu prefiro o azul. Daí eles viram que a pessoa ficou alegre, mas não transmitiu um impulso nervoso de um neurônio para outro. Eu falei, mas ele está diferente. O que acontece? Eles viram que as mensagens aí de passando para outro estava fora do neurônio. Onde? Na fenda sináptica, que é isso daqui, entre um neurônio e outro, esse espacinho que tem ali.
Daí eles viram que tinha substâncias químicas que o cérebro produzia, que fazia essa passagem aqui do outro por meio de receptores. Então, o nome dessas substâncias químicas, eles deram o nome de neurotransmissores, e para quem o neurônio que recebia, neuroreceptor. E com isso, eles foram descobrindo que tem muitos neurotransmissores aí, que vão só transmitindo, e que não ficam só ali, ó. O nosso cérebro é o lugar que tem mais receptores desses neurônios, dos neurotransmissores, dessas substâncias químicas. Mas eles viram que o segundo lugar que tem mais esses receptores são as células imunológicas, linfócitos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, é o nosso sistema imunológico. Então pense bem, o que você pensa, sente, não fica só aqui no cérebro. Olha só, o que você sente aqui, todo o seu corpo sente. Então começa a ver a importância do controle dos seus pensamentos, a importância do controle emocional, de saber como isso ocorre, porque você pode desenvolver uma doença só no que você está pensando e sentindo. Por exemplo, olha aqui, ó, o cortisol é o hormônio do estresse. Ele é produzido lá no córtex da glândula suprarrenal. Vocês sabem que o cortisol, a gente associa mais com o estresse, com a raiva, mas o cortisol também produz em outras situações. Por exemplo, quando fazemos um exercício físico de muito esforço, muita duração, também é despejado na corrente sanguínea o cortisol. Mas vamos falar aqui sobre a raiva. Então o cortisol está atrás da raiva. Quando você sente raiva, todo o seu corpo sente. Por isso tem a gastrite nervosa. Olha só, você ficar com uma raiva, com uma ira, o seu corpo produziu isso daqui, descarregou na corrente sanguínea, pelas substâncias químicas, os neurotransmissores. Isso, para chegar ali, o hipotálamo nosso, ele produz nessa substância que se liga a peptídeos, chamados neuropeptídeos, descarrega na corrente sanguínea e vai para todo o corpo. Então, chega ali no suco gástrico aqui, no nosso estômago, aumenta o suco gástrico, o pH do nosso suco gástrico é de 1,2, é muito baixo. Imagine essa quantidade disso ficando ali horas e horas e horas aumentando. Vai dar úlcera do estômago, vai dar gastrite nervosa. Então vejam só, olha só o que acontece no nosso corpo numa crise de raiva. O corpo leva 7 horas para retornar aos níveis normais de cortisol após um ataque de raiva. E desregula toda a nossa tireoide, inibe a digestão, eleva a glicemia, reduz o desempenho do cérebro e reduz também a função de desintoxicar. Então, mais uma coisa para a gente começar a prestar atenção nos nossos pensamentos, o que nós fazemos, pensamos e sentimos. Daí, olha só, os cientistas descobriram desses neurotransmissores que são em número de 73. Mas no momento, a indústria farmacêutica só fez remédio para 3 deles. Então a importância de cuidar da saúde mental. Nós só temos remedinho, porque a gente tem um problema, a gente quer um remédio assim para não ter que se esforçar, para já curar aquilo ali. Só tem remédio para deficiência de noradrenalina, de dopamina e de serotonina. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tem crise de depressão e ansiedade. Como é muita coisa para falar, eu escolhi aqui falar hoje aqui depressão, porque também muitos de vocês acham que depressão é tudo igual, só tem um tipo. Mas não, existem vários tipos de depressão, e eu vou falar agora rapidamente para vocês, para entenderem um pouquinho de 4 tipos delas. Porque a depressão, ela pega todas as pessoas, jovem, criança, adulto, idoso, independente de raça, de cor, de religião, de classe social. A depressão está aí e pega todo mundo. Então vamos falar aqui um pouquinho da depressão endógena, que é produzida dentro do nosso corpo, por deficiência de noradrenalina. Então eu vou falar aqui o que essa pessoa tem, vocês podem começar a ligar se conhece alguém que está assim.
O que é deficiência de noradrenalina? Quando a pessoa tem uma depressão por deficiência de noradrenalina. Vamos fazer aqui uma analogia com um carro. Mas não esses carros modernos, automático, não. Carro raiz lá, que tem um acelerador com um cabo de acelerador, não tem acelerador automático, eletrônico, nada. Então, a noradrenalina é como o acelerador do nosso carro. Então, se você sentou no carro, ligou, para o carro sair do lugar, você tem que acelerar. A adrenalina faz isso no nosso corpo. Ela que faz a gente, nos coloca em movimento para fazer as atividades que temos que fazer dia a dia, para o trabalho, para o estudo, para qualquer coisa. Então, se você está com deficiência de noradrenalina, você não tem esse acelerador, você não faz as coisas, você não se mexe, você não sai do lugar, você fica parado. E o pior é que a pessoa sabe o que está acontecendo com ela. Fala, você está sofrendo, eu sei. Você tem que fazer alguma coisa, eu sei. Reaja, não consigo. É isso que acontece quando a pessoa tem uma depressão por deficiência de noradrenalina. Ela não sai do lugar. E vai ficando pior e pior e pior. É perigoso ela até morrer de fome. Se aquela pessoa está ali acamada, a cama, você coloca o prato de comida ali do lado dela, ela não come sozinha. Não tem força, não de vontade, não se alimenta sozinha. Por causa dessa depressão por noradrenalina. Tratamento, primeiro, levar ao hospital, médico ou psiquiatra, ele vai dar o remedinho que vai aumentar os receptores para a noradrenalina, tem que passar por terapia, psicólogo ou qualquer outro terapeuta e, claro, fortalecer a espiritualidade, daí ela que com isso vai estar fortalecendo, né, o mental para ajudar na recuperação mais rapidamente. Segundo tipo de depressão, por deficiência de dopamina. Então, fazendo analogia pelo carro, a dopamina é como o freio do carro. Se você não tem freio, você está descontrolado. A dopamina, ela ajuda a gente, tem que fazer alguma coisa, mas a gente esperar. Por exemplo, uma criança chega lá para a mãe, estou com fome. Mas calma, estou fazendo a comida. Se ela está bem, ela fala, tudo bem. Ela volta a brincar, assiste a televisão, vai acabar a lição. Ela espera a mãe acabar de fazer a comida para ela comer. Não muda o humor, nada. E quem não tem a dopamina? Estou com fome. Calma, estou acabando de fazer. Se ela tiver dinheiro, ela sai na rua, vai comprar a primeira comida que tiver no bar da esquina, vai pedir dinheiro, ela não fica parada, ela está descontrolada, ela não espera, não consegue esperar alguma coisa para fazer, porque ela está com a deficiência de dopamina. E a pessoa com depressão de dopamina, ela está sem controle nenhum. Então, qualquer coisa que você fale para ela, ela não consegue dialogar, ela sempre briga, responde, não tem diálogo. Também tem remedinho para isso, tá? Para aumentar os receptores de dopamina. Também procura terapeuta. Se ligue mais à religião. A terceira depressão, tipo de depressão, que eu também a considero grave, é a deficiência de serotonina. O que é isso? Então, a serotonina é como se fosse a embreagem do carro. Ó, nós temos o acelerador, o freio, né? E agora a embreagem. Para que precisamos pisar na embreagem do carro? Para você mudar de marcha para aumentar a velocidade. Então, se você não tem a serotonina ali para você fazer as coisas, você também faz tudo devagar, faz tudo lento. Você não tem aquela vontade, você não tem o impulso de reagir, de fazer alguma coisa no seu dia a dia. Por exemplo, vamos falar um pouquinho, dar um exemplo aqui para vocês aqui, né, sobre a comida. Por que a gente faz um prato bonitinho, põe o arroz separadinho, o feijão, o bife, a comida de salada e a batatinha, e come separado assim? E por que não podia pegar tudo, bater no liquidificador e tomar um copão? Porque a gente já começa o prazer da comida, o prazer no visual. E isso, essa pessoa, né, que está assim, para ela tanto faz. Ela come, assim, batendo no liquidificador. A gente vai sentir um pouquinho de receio, tudo de comer assim. Nutricionalmente é igual, bater no liquidificador ou comer separadinho. Mas
A pessoa que está com a deficiência de serotonina, ela não tem a vontade, ela não tem o desejo de fazer aquilo, de preparar alguma coisa. Por exemplo, olha aqui, a dona Helena que está aqui. Ela tem o prazer de fazer comida para os outros comerem. E ela tem o prazer de fazer as coisas bonitas para a gente, né? E se a gente corta errado, ela fica brava. Você deixou feio ali o sobremesa, você cortou errado. Daí, por quê? Porque ela quer que está tudo bonito, mas esse é o prazer dela. Se ela não tem serotonina, ela não vai para a cozinha fazer. Por que ela vai se gastar tempo tudo para fazer para os outros? Tá? Então ela está com a serotonina equilibrada, certo? E o problema das deficiências de serotonina, olha aqui, ó. Acontece muito em mulheres gestantes, depressão pós-parto, geralmente é de deficiência de serotonina. Por exemplo, ó, a depressão pós-parto é assim, a mãe acabou de ter o bebê, as pessoas vão lá visitá-la, visitam o bebê está bem cuidado, está alimentado, as pessoas vão embora, a mãe interagiu com eles. Então, não é lá a deficiência de noradrenalina, não, ela tá interagindo, ela se mostra alegre. Essa pessoa com deficiência de serotonina não mostra que está mal, ela mostra sempre que está bem. Mas depois que essa pessoa foi embora, essa mãe, ela começa um processo na cabeça dela e entra cada vez mais em depressão, porque ela começa a pensar assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um monstro. Eu não amo mais o meu bebê. Ela não ama o marido, não ama mais ninguém. A deficiência de serotonina não dá o impulso, não dá o prazer. Se não dá o prazer para a pessoa daquilo, ela não ama mais ninguém. Então ela começa a pensar, eu sou um monstro, tudo, o que eu estou fazendo aqui? E essa mãe, que recebeu bem vocês, que ficou para ver o bebê, você escuta depois de 2 semanas, 1 mês, que a mãe se matou. Eu falei, mas como? Ela estava bem quando eu fui visitá-la. É isso aí. Porque ela estava se sentindo um lixo, a pior pessoa do mundo, que ela não consegue, porque ela sabe, toda mãe ama seu bebê, mas ela não consegue. Ela não tem esse amor por ninguém. Ela não ama o esposo, o marido, não ama as pessoas, e nem o filho, que ela teria que amar. Então, é muito grave também, tá? A deficiência por serotonina. Também, alguém, se souber disso daí, tem que já falar, indicar. Tem remédio para já levar essa serotonina aí no corpo. Principalmente, suplementar com a vitamina D. A vitamina D é um tema assim que eu tenho aqui para falar para vocês também, mas é muito grande, não dá para falar hoje. Tem as doses certas para a gente tomar, tá? Tem muitos mitos aí que alguns médicos não se atualizaram e não passaram, mas vamos deixar para um outro dia para a gente falar disso. Olha só, o Dr. Baracate aqui, ele virou um médico integralista. Ele cuida da sua saúde, repondo o que você se perdeu, de minerais, vitaminas, hormônios. E ele falou isso, ó, cerca de 15% do revestimento do nosso intestino é composto por células endócrinas entéricas que produzem até 90% da serotonina e mais de 50% da dopamina que o nosso corpo utiliza. Então, quer cuidar da sua saúde mental? Cuide do seu intestino. E a gente não dá também essa atenção, fica comendo porcaria, só lanche, não come os nutrientes. Por outro, você tem uma desbiose intestinal, uma inflamação no seu corpo, uma inflamação no intestino por se alimentar errado. E daí não produz a serotonina, entra em depressão e nem sabe por quê. E tem a última aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, a última tipo de depressão, pela deficiência de ocitocina. Só que esse tipo de depressão ainda não tem remedinho para ela. O tratamento é só com terapia. E claro, hoje já dá para mandar fazer na farmácia de manipulação ocitocina sublingual ou líquida, para você aumentar um pouquinho a sua ocitocina. Mas remédio para comprar em farmácia para isso não tem ainda. A deficiência de ocitocina é assim. Eu vou falar também, vocês podem identificar alguém ou até nós mesmos. O que é a deficiência de ocitocina? É aquela pequena inveja, a falsa inveja do que a gente tem de outras pessoas. Por exemplo, você está ali rolando seu celular no feed, lá no Instagram, e você vê a sua amiga que está lá viajando, está lá nas Maldivas,
Você dá uma risadinha assim, olha, ela está viajando de novo, mas no fundo era você que queria estar lá. Ela não quer falar que é inveja, mas no fundo é. E daí começa a dar um negocinho de dentro para ela. Outra coisa, o homem tudo também viu que o amigo dele lá trocou de carro de novo. Poxa, ela falando, trocou o carro outra vez, todo ano ele troca de carro. Ah, tá ganhando bem o cara, né? Ou será que ele está consumindo tóxico, está traficando? A gente já pensa assim. Uma pessoa pode subir de vida que já acha que está mexendo com droga. No fundo é inveja. A gente não quer admitir, mas é inveja. No Dia das Mulheres, você pensou na sua, comprou uma rosa e deu para ela. Só que ela recebe, obrigado, com aquele sorrisinho amarelo, porque ela viu, já que a vizinha, a amiga, ganhou um buquê. E aquilo que você deu não é mais suficiente. Não está deixando alegre. Ela queria o buquê, não a rosa. Então essas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, que tem aquele fundinho de inveja, é depressão por falta de dopamina. E daí isso é só terapia aí para ajudar vocês, qualquer tipo de terapia, psicólogo, terapeuta holístico, terapeuta que trabalha com hipnose, qualquer coisa aí para poder ajudar nesse tipo de depressão. Tem vários tipos, tá? Tem muita coisa, mas não dá tempo de falar aqui hoje. Acabando aqui, eu vou ficar ali. Se alguém quiser tirar mais informações, tirar alguma dúvida, tá? E ainda bem que está sendo gravado, né? Muita coisa aqui está falando assim rapidamente, que depois vocês vão poder ver de novo, né? Para a Denise vai postar lá no YouTube, né? E vai dar para ver de novo tudo que eu estou falando aqui. Outra descoberta importante dos nossos cientistas e médicos, importantíssima. Olha só, gente, preste atenção, 5 minutos de coisa ruim, notícia ruim, você ouvindo, vendo, lendo, conversando sobre, olha o que acontece no nosso corpo, cai sua imunidade por 5 horas, 5 minutos de coisa ruim, 5 minutos de cai sua imunidade, e a gente não se atenta a isso. Quanto você não fica vendo com notícia ruim, coisa ruim? Todo mundo aqui conhece alguém que pergunta, como é que você vai? Ela só fala de doença. Estou doente, dormi mal, dor de cabeça, acordei com dor nas costas, daí eu fui trabalhar, bati o dedinho na quina, daí perdeu, meu carro parou, que furou o pneu, só fala coisa ruim o dia inteiro. E a pessoa não sai dessa frequência vibracional negativa. A cabeça vai só interiorizando. E daí sim, se você está mal, aqui, meus amigos aqui estão aqui, sabem melhor do que eu aqui, daí vai juntar do seu lado aqui um espírito que está nessa frequência ruim. Então preste muita atenção no que você fala, né? Porque também todo mundo conhece aquela pessoa que fica lá na televisão, na internet, vendo essa notícia ruim, e ela quer contar para todo mundo. Você viu a enchente que deu lá no sul? Você viu o menino que mataram aqui na noite passada? Você viu isso aqui? Você viu o avião que caiu? Lembra no começo do ano aqui? Parece que todo dia caía avião, tudo assim. Não, mas é um avião que caiu no domingo. A imprensa ficava a semana inteira falando daquele acidente de avião. E você como liga a televisão todo dia, você achava até que era outro. Não, mas era o mesmo, era um só. E só dos aviões aqui, ó, só para vocês saberem, vocês sabiam quantos aviões voam sobre a nossa cabeça aqui todos os dias? 250 mil aviões por dia. E só um caiu. A imprensa me falou dos 2.499 que subiram, voaram e chegaram bem no seu destino. Não, porque isso não dá ibope, isso não atrai as pessoas. As pessoas querem, sabem que é ruim, mas querem escutar coisa ruim. Então veja a importância de a gente começar a filtrar o que a gente vê, o que a gente conversa, o que a gente fala com as pessoas, porque se você ficar envenenando a sua mente, você diminui a sua resposta imunológica. As células nossas imunológicas obedecem às nossas emoções. Então vamos parar um pouquinho para pensar o que nós estamos pensando em casa, quando estamos sozinhos, tudo, e começar a mudar esse pensamento. Se você quer a cura, está vindo aqui para se curar, comece a mudar o pensamento também, senão vocês não vão conseguir só a cura. A espiritualidade está aqui, está com a gente aqui, já vamos atender vocês. Elas estão todas prestando atenção aqui em vocês, nos protegendo, e vão já logo intervir. Mas se vocês não fizerem a parte de vocês também, eles não conseguem.
a cura que vocês estão vindo aqui buscar? O Brasil é o segundo país do mundo em gasto de tempo online. Só perde para a África do Sul. Isso aqui é dado aqui de 2024, é recente. O gasto médio de um brasileiro com internet, celular, TV, é em média de 9 horas e 13 minutos por dia. Fala, mas eu não fico no celular 9 horas. Não, mas é tudo. A TV que você vê, o celular, a internet, da 9, a média 9 horas e 13 minutos por dia. Então, vamos começar a filtrar mais o que estamos vendo, assistindo. Esse que é o fenômeno, né, dessa pesquisa, deram o nome de brain rot, que significa apodrecimento cerebral. Isso daí designa os efeitos nocivos do consumo excessivo do conteúdo digital de baixa qualidade, especialmente nas plataformas como YouTube, Instagram e TikTok. Não estou falando para vocês não verem mais isso daí, porque tem coisas boas em todas elas. Tá? Tem coisa boa no TikTok. O TikTok eu acho que tem mais assim brincadeira e coisa ruim, mas tem coisa boa no TikTok também, tem coisa séria. No Instagram, eu acho que está ali meio a meio, e no YouTube também tem muita coisa boa, tá? Vários dos podcasts que eu vejo estão lá no YouTube, né? Isso daqui que eu estou falando vai ficar no YouTube. Então é só a gente começar a filtrar o que a gente está vendo, para não deixar isso nos atingir. Então esse é um dado recente, tá? Pesquisa de 2024. Mas eu estou falando de coisa ruim, mas calma, nem tudo está perdido. Ufa, não. Nem tudo está perdido, porque o contrário também é verdadeiro. Então, se eu estou falando aqui que a gente está vendo só coisa ruim, se você começar a abastecer a sua mente aí com coisas boas, alegres, também vai fortalecer o seu sistema imunológico, e vai te deixar melhor, vai te ajudar em tudo. No seu trabalho, no que você faz, no dia a dia, na cura da sua doença que você está procurando. Então, gente, vamos assistir coisas boas, alegres, emocionantes. Vamos conversar sobre assuntos diversos, mas sem tragédias, né? Sem falar de acidente. Vamos brincar com uma criança, a criança é pura, nossa, é tão gostoso, né? Quando eu recebo meu neto em casa, eu me jogo no chão, a gente brinca de tudo que ele quer brincar, eu brinco. Eu quero jogar bola, brincar carrinho, fazer um carinho no seu pet, isso já foi provado cientificamente também, que libera dopamina, libera serotonina também do nosso cérebro, do nosso corpo. Vamos passear mais, eu não tenho dinheiro, não, mas tem coisa que dá para fazer sem dinheiro, vamos passear, viajar, praticar um esporte, um hobby, ler um livro, meditar. É só a gente começar a mudar um pouquinho, né, o que nós estamos fazendo, o pensamento. Vamos dar risada de piadas boas, ou mesmo aquelas de quinta série. Sabe por que eu coloquei essas de quinta série? Que eu adoro essas piadas de quinta série. Quem é mais velhinho aqui, pouquinho sabe, né? O que é a piada de quinta série? Aquela piada que é boba, é tão tola, tão ridícula, que a gente dá risada. Esse é bom. Quer ver um exemplo aqui que eu gosto aqui, ó? Você sabe que um ovo pequenininho que acabou de nascer falou para o ovo mais velho? Ovo. Entendeu? Ovo. Essa é a piada de quinta série. Por que um rádio não pode ter filho? Mas que é ridículo, né? O rádio não tem filho. Mas por quê? Porque ele é estéril. Então é coisa assim, vamos brincar, gente. Olha que gostoso, ó. Se a gente dá risada, aumenta a nossa frequência, eleva a nossa frequência cerebral, corporal, espiritual. É tão bom dar alegria, risada. Tem dias que eu fico procurando, tá? Nos canais aí do YouTube, as coisas assim, né? E daí dou risada sozinha. É tão bom também a gente rir sozinho, né? Dá pra gente sorrir sozinho, é tão gostoso. Resumindo, gente, o que você pensa, todo o seu corpo sente. Pense só em coisas boas. Pratique o positivismo. Mantenha o equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Olha só, eu coloquei esse depoimento aqui. Esse aqui, ó, é um senhor de Minas Gerais, que tem, aí nessa vida tem 75 anos. Nessa cidade de Minas, ele é conhecido como o risonho, o risadinha. Ele está sempre alegre, nunca ninguém na cidade aí de Minas viu ele triste. E uma mulher que estava lá com o carro, sabe disso? Ela nem desceu do carro, de dentro do carro ela baixou o vidro e começou a filmar com o celular e fez a seguinte pergunta: o que o senhor faz quando o senhor está triste?
Agora escutem a resposta dele. E o senhor, quando você tá triste, o que você pensa? Como? Quando o senhor tá triste... Eu nunca fiquei triste. Você não fica triste? Não. Tristeza do quê? Você tá conversando com Deus todo dia, você vai ficar triste do quê? Você fica às vezes preocupado com alguma coisa, mas sabe que vai ter solução logo em seguida, não precisa ficar triste. Tristeza é bobagem. 75 anos a pessoa vai ficar triste, só alegria. Eu já tô na hora extra. Eu falo para minhas filhas, eu não vim na terra a sofrer, porque eu não sofro as coisas, por pior que seja, para mim aquela é vontade de Deus. E eu sendo vontade de Deus é maravilhoso tudo. Então eu falo, eu tô de férias aqui, ele me mandou de férias aqui. Olha só, né? Eu só não concordo com ele quando ele fala que ele tá de hora extra. Não, com essa mentalidade aí, com essa alegria, 75 anos é pouco. Ele chega no 100 aí fácil. Só isso que ele tem que mudar. Isso aí, ele vai viver muito ainda. E olha só, isso que eu estou falando, viver 100 anos, tu não acha que é impossível? Olha só o que a dona Helena fala, aqui muitos de vocês já viram, ela deu essa entrevista aqui no começo do ano passado. Ela faz aniversário em maio. Ela tinha 102, ela está com 103 e já vai fazer 104. Escute a lucidez dela, a desenvoltura. Ela falou que ela se sente com 60 anos. Coloca um pouquinho, Marcelo, faz saber. Então hoje, com essa idade que eu tenho, não me sinto velha. Ainda não assumi os 102. Você tem que aproveitar, não deixa a vida passar. Você está acompanhando a sua vida. A sua vida é sua, responsabilidade sua. Não fica, já estou velha, não. Não use a palavra medo. A palavra medo só destrói a sua segurança. Você tem que segurar-se, ter certeza que você está com capacidade para resolver. E se você não tiver capacidade para resolver, aí é hora de perguntar para quem sabe. Mas não se sinta diminuída por isso. Eu 60 anos, eu hoje acho que eu tenho 60. Vou fazer dia 6 de maio, se Deus permitir, mas eu sempre falo isso, se Deus permitir, eu vou fazer 103. É isso que eu falo. Não deixa o tempo passar. Não deixa os dias voarem. Você está preparada para acompanhar a sua vida. Viu só, hein? Chegar com essa idade, já 103, falando assim. Né? A gente conhece pessoas que estão aí, né, com 90, 100 anos, matam uma camada. Ela foi num programa de entrevista, num podcast. Olha só a desenvoltura dela. Esse que é o meu objetivo, né? Chegar assim, lúcido, né? Envelhecer com saúde. Mas para isso, cuidar da saúde mental, da física e da espiritual. Senão a gente não vai conseguir. E para finalizar aqui hoje, eu não trouxe uma música, que eu sempre trago uma música porque a letra é muito importante, mas eu trouxe a letra para vocês. Essa música, que é essa letra que eu vou falar para vocês, eu também escutei lá no Congresso Espírita de Franca. E logo no primeiro dia, sempre tem um conjunto musical que tocava músicas evangélicas, religiosas, né, que chamava a Deus, né? Quando eu escutei essa letra, eu não tinha escutado ainda. Vocês já tem muitos aqui que já conhecem, que eu vou falar agora. Mas para mim mexeu muito, me tocou muito, que daí no intervalo do almoço, ali mesmo eu já fui procurar. Já achei essa música em várias versões, gospel, evangélica, no Spotify. Já procurei a letra da música, porque ela me tocou. Essa letra dessa música é como se fosse uma oração de Deus falando para mim ali na hora. Tá? A música chama Tá Chorando Por Quê? Já foi gravada até pelo César Menotti Fabiano. Tem várias versões dela no YouTube. Então aqui eu vou recitar para vocês, falar dessa música aqui, né? Quem não escutou, preste atenção na letra. Eu quero que assim como eu senti, como se o Deus estivesse falando ali comigo, eu quero que cada um aqui agora, vocês aqui também, recebam essas palavras como se fosse Deus falando diretamente para cada um de vocês. Então a música é Tá Chorando Por Quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que vocês estão passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembre-se de onde você veio e onde você já chegou. Lembre-se de todos os livramentos que você já passou, pois não era para você estar aqui não. Mas Deus olhou e falou assim: essa aí, eu vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Então não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta,
Tem muita gente aqui que te ama. Deus mandou te dizer que sim, que já vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E assim eu finalizo hoje, meu Deus. Muito obrigado, obrigado à espiritualidade que veio aqui nos proteger, me deu essa oportunidade de transmitir isso para vocês. Obrigado, irmãos da luz de Jesus. Obrigado a todos que prestaram atenção, meu. Muito obrigado. Deus mandou te falar que tudo vai passar.